Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do... Como é que se fala? Do quadro novo do canal. Bom, o que é esse quadro novo? Esse quadro novo eu já anunciei para vocês lá no Instagram. É um quadro que, inclusive, vocês votaram no nome, né? Entre Babi Responde ou Bárbara Responde, e vocês votaram no Babi Responde, então esse é o nome do quadro novo, que é um quadro onde eu vou trazer aqui para o YouTube perguntas que vocês me mandam lá pelo Instagram. Porque às vezes vocês me mandam dúvidas que eu precisava de mais do que 1 minuto para falar sobre aquela dúvida, e eu sei que ninguém merece ficar lá nos stories passando por um vídeo longo. Ninguém quer isso lá nos stories. Então eu resolvi trazer algumas dúvidas aqui para o YouTube, frequentes que vocês me mandam lá. Então vocês podem aproveitar para encher as caixinhas de perguntas com dúvidas que vocês gostariam que eu trouxesse para cá. E a gente vai inaugurar um vídeo semanal com essas dúvidas, onde eu vou conseguir explicar um pouco mais para vocês. Não vai ter muito roteiro, vai ser mais intimista, vai ser mais aqui, informal, eu e você. Então selecionei para esse nosso primeiro encontro aqui algumas dúvidas. Bora começar e vamos ver como é que vai ser. Bom, então a primeira dúvida que a gente tem aqui é da Papel e Artes. Ela mandou: oi. O que é o correto? Envelope em uma gramatura maior ou o convite em si? Sempre fico nessa dúvida. Bom, o que acontece? Muita gente no mercado trabalha com gramatura 180. A minha indicação de gramatura é 250. Vou meio que no lado oposto que o mercado trabalha. Mas por que eu escolho trabalhar com gramatura de 180, de 150? Meu Deus, já errei tudo. De 250, só porque é mais grosso? Não, é porque assim, ó, eu tenho aqui na minha empresa sempre a intenção de investir numa matéria-prima que eu vou conseguir utilizar em mais produtos. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, envelope numa gramatura 250 e a parte interna num 180, percebe que eu vou ter que ter estoque das duas gramaturas? Então, aqui ela pergunta, né? O correto é envelope ser em uma gramatura maior? Bom, não tem certo ou errado. O ideal para a empresa é que a gente consiga ter um único papel que a gente possa utilizar em mais produtos. Então aqui eu estipulei 250 porque ela funciona para convite, quando eu faço um convite sem envelope, para convite em envelope, quando eu vendo só envelope ou é um convite completo com envelope, e quando eu vou fazer item de papelaria. Então se eu vou fazer um menu do tipo placa, 250 vai super rolar. Agora 180 talvez fique desestruturado, então o 180 vai funcionar para o envelope, vai funcionar para o convite, só que são gramaturas que talvez em alguns produtos não vai se comportar tão bem. Então eu acabo preferindo usar o 250. E se você não conseguir usar 250 em tudo, a minha sugestão é, tá, beleza, não deu para usar 250 no envelope, comprei esse envelope pronto, só tinha no 180, ou era como eu conseguia comprar, né? Tava no meu orçamento. Beleza, mas aí o convite interno, então, tu pode fazer no 250 se tu conseguir. Porque o bom do envelope é que a gente tem os pontos de cola que vão dando estrutura para esse envelope, e ele é duplo, né? Porque ele tem a parte das costas, o envelope tem a parte da frente, tem a aba. Então não é uma folha simples. Seria diferente, por exemplo, se eu tivesse um convite que ele é numa folha 4 com uma dobra e ele é no 180, porque daí se eu pegar e abrir ele vai talvez cair, ele não vai ter estrutura. Então é mais nesse sentido. Então não tem certo ou errado, tem aquilo que é o ideal para o teu negócio. Então a minha sugestão é de 250 para papel que você vai conseguir utilizar em vários produtos no teu portfólio. Aqui eu só tenho uma gramatura inferior de papel branco, assim, né, de papel corriqueiro, que é a gramatura de 120, se eu não me engano, para forro. Porque daí eu tenho um objetivo através disso, mas se eu pudesse fazer no 250 também, e eu faço com certa frequência, eu faria, porque daí percebe que eu não preciso ter estoque dos dois papéis. Eu tenho um estoque, fiz um único investimento e eu consigo utilizar em vários produtos. Aquilo tem saída mais rápida. Bom, vamos para a próxima pergunta da Bela Alberto. Qual o tamanho ideal de convite? Então, é que assim, ó, não tem uma regra, sabe? O certo ou errado, qual que é o tamanho ideal? Eu sempre observei, sempre fiz as escolhas com base naquilo que era o ideal para a minha empresa. Então, assim, o meu tamanho de convite no tamanho de meia folha 4, que é o tamanho intermediário,
Eu trabalho no tamanho 14 por 20, só que todo o mercado trabalha no 15 por 21. Mas por que eu trabalho no 14 por 20? Porque daí eu consigo tirar mais produtos de uma mesma folha. Eu tenho sempre um olhar para aproveitamento de papel. Então eu não vou naquilo que o mercado, que está todo mundo fazendo. Eu vou naquilo que é mais vantajoso para mim, igual a escolha ali da gramatura que eu falei anteriormente. Então, qual é o tamanho ideal? Acho que a gente podia trocar essa pergunta para qual é o tamanho que mais vende? Acho que fica mais interessante, né? Da minha experiência aqui no meu negócio, o tamanho que mais vende, que inclusive é mais vantajoso para mim, é justamente esse tamanho de meia folha 4, que seria 14 por 20 ou 15 por 21, que o mercado também trabalha. Porque é um tamanho de convite que você consegue colocar 2 unidades de folha, de convite interno, por folha 4. Então, eu tenho uma folha e consigo tirar dois convites, percebe? Então, para o empreendedor, é melhor do que, vamos supor, se fosse um convite um pouco maior, porque daí eu só ia conseguir colocar uma folha, um convite só por folha 4. E aí, o meu aproveitamento ia diminuindo. Aquela uma folha que eu conseguia usar para 2 produtos, para 2 convites, agora eu consigo utilizar só para um. Então, o meu custo de matéria-prima praticamente dobrou. E isso vai impactando no custo do produto, o custo para o cliente, vai diminuindo a nossa margem de lucro. Então, sempre tenha em mente como você consegue fazer mais com a mesma matéria-prima. Olha sempre para o teu aproveitamento de papel, que com o olhar empreendedor, né, vai ser o mais vantajoso para o teu negócio. Agora, talvez se você for, inclusive, uma noiva que está tentando fazer o próprio convite, esse também é um bom tamanho, porque você vai conseguir ter um bom aproveitamento de papel da parte interna do convite. Então, 14 por 20, que é o meu tamanho, né? Ou 15 por 21, que é o tamanho que o mercado trabalha, são excelentes tamanhos para você ter ali no teu portfólio, porque vai dar bom ali no teu aproveitamento de papel. Bom, e aí eu separei uma outra dúvida da Jéssica Ponciano, que é: gostaria de saber como faz para o cliente escolher o estilo do convite, medidas, floreios, cores e fontes. E teve uma outra que eu coloquei aqui também, que eu separei pra gente, que tem a ver com essa pergunta, que é a da Vansdo. Que perguntas fazer no briefing para perceber melhor o que o cliente quer? Então aqui a gente está falando de atendimento ao cliente, dá para juntar as duas dúvidas em uma dúvida só. Primeiro que, quando o cliente procura a gente, ele já meio que tem alguns direcionais. Então, a paleta de cor, ele já meio que tem definido, porque ele precisou definir na decoração. Muito provavelmente ele já viu coisas pelo mercado que ele gostou, então ele já vem pra gente com algum direcional. É muito difícil um cliente que ele não vem sem nada, né? Mas pode acontecer também. O cliente ele pode te abordar na internet, né? Ou porque ele gostou de um produto teu e quer orçar aquele produto, ou porque ele viu que você faz bem um produto e ele quer ver se você consegue desenvolver a proposta dele, ou ele não tem nada e ele precisa de uma orientação. Então, assim, essas são as 3 situações que eu consigo mapear que o cliente busca a gente. Então, quando ele chega pra gente, e aí a pergunta da Jéssica, né? Como escolher as medidas? As medidas quem vai determinar é você, ali na tua empresa. Então, por exemplo, se o cliente me busca querendo um convite no tamanho 15 por 21, sinto muito, eu não trabalho com essa medida. A minha medida é 14 por 20. E aí eu vou conduzindo a conversa, vou dizendo, olha, eu não trabalho com essa medida, mas eu trabalho com uma medida similar, que é o 14 por 20. Ele vai ter uma diferença de apenas 1 centímetro na altura e na largura do convite. A gente vai conduzindo a conversa. Aí, por exemplo, né, os floreios, as cores, as fontes, cor, ele meio que geralmente já vem com uma paleta pronta, né? Ah, então a paleta do meu casamento é azul com rosa, é terracota, é laranja com azul. Ele meio que vai te dar um direcional do que ele está procurando em matéria de cores. E aí você vai precisar conduzir essa conversa, eu já vou dar uma pincelada sobre isso. E os floreios também. A parte das fontes, eu trabalho assim, eu tenho o meu catálogo de fontes, e aí eu testo o nome do casal nessas fontes e mando para eles escolherem já um pouco pré-selecionado, porque nem todo nome fica bom em toda fonte. Então, às vezes o casal ama um convite que tem uma fonte específica, mas o nome deles naquela fonte não fica bom. Então, é importante que eu teste em outras alternativas
principalmente nomes que tenham as letras que trazem algumas dificuldades. Talvez eu possa fazer um vídeo sobre isso para vocês. Comenta aqui pra mim se vocês querem, que eu possa fazer um vídeo bem legal. E é importante a gente testar para ver como é que esse nome se comporta na fonte. E aí você manda para eles uma pré-seleção e eles escolhem. É até bacana porque eles sentem que eles têm mais poder de escolha ali no processo, como se eles estivessem ganhando, como se eles estivessem podendo escolher, tá mais personalizado ali no processo deles. E aí sobre os floreios, né, as flores, vai depender de vários fatores. Por exemplo, se uma pessoa me procura e ela quer uma paleta num padrão de cor que eu não tenho, né? Não tem flor naquele padrão de cor. Eu tenho duas alternativas. Ou eu compro um floral naquele padrão de cor, ou eu ajusto algum floral que eu já tenho. Então eu tento olhar o que eu tenho já no meu catálogo de elemento gráfico e vejo o que eu consigo adaptar e ofereço aquilo para a pessoa. E aí eu vou ter que, através da minha condução de atendimento, conseguir mostrar isso para aquela pessoa. E conseguir fazer essa manipulação de elemento gráfico também é uma habilidade que você pode desenvolver, né? A gente utiliza o Photoshop para fazer esse tipo de simulação. E aí, pegando, né, a pergunta ali da Vans Dude, que perguntas fazer no briefing para perceber melhor o que o cliente quer? Porque assim, às vezes o cliente vem pra gente com algum convite que ele gostou, mas não é que ele quer necessariamente aquele convite. Ele gostou de coisas específicas. Então eu sempre gosto de pedir para ele me mandar referências de coisas que ele viu pela internet e gostou. Por quê? As pessoas têm uma grande dificuldade com comunicação. E aí no nosso mercado a gente tem dificuldade com a comunicação no sentido de que as pessoas têm imagens mentais diferentes. Por exemplo, se eu te digo Marsala, muito provavelmente o Marsala que você pensou na sua cabeça não é o Marsala que está na minha cabeça. Se eu te falo terracota, a mesma coisa. Se eu te falo borro, né? Ou sei lá, um outro estilo, um estilo clean. Enfim, as pessoas têm imagens mentais diferentes na cabeça. Então é importante que todo mundo esteja vendo a mesma coisa. Por isso que eu sempre peço para o cliente me mandar imagens que ele viu e gostou, mesmo que essas imagens não sejam de produtos meus. Porque aqui eu estou tentando justamente perceber melhor o que o cliente quer. E aí ele vai te mandar essas imagens, você pode questionar ele no sentido, conta para mim o que você gostou nessa referência. Ah, gostei do envelope pequeno craft, eu gostei que tem o forro, eu gostei das cores. Às vezes o cliente só gostou da forma como está o texto no convite. E aí isso a gente consegue trazer para uma proposta de um convite que eu tenho aqui no meu portfólio. Eu não preciso criar uma outra proposta. Então é importante que a gente faça o cliente nos mostrar com imagens o que ele gosta, porque assim vai todo mundo ver a mesma coisa. E mesmo quando você for mostrar o teu produto, é importante que você vá usando imagens tuas para ir ilustrando aquilo que você está falando. Então, a gente pode pegar esse convite e trazer o envelope para um papel craft. É importante que você tenha alguma imagem desse papel craft para poder ilustrar para o cliente do que você está falando. Para que ele não pense uma coisa, você pensou outro, olha só, ele comprou na cabeça dele, sei lá, banana, na tua cabeça você vendeu caneta. Aí você entregou a caneta, ele recebeu a caneta, mas ele estava esperando receber a banana, por exemplo. Ficou péssima essa minha analogia, mas é mais ou menos assim, porque as pessoas elas criam uma imagem na cabeça dela, que é diferente da que você criou. Então, se tá todo mundo vendo a mesma coisa, não tem erro. Então, é bem importante que toda a conversa seja ilustrada com imagens, para que você não tenha surpresas depois, o cliente não tenha surpresas depois e não seja uma frustração para ambas as partes. Eu comumente falo que eu nunca tive uma dificuldade assim com uma cliente que não gostou de um produto meu, para não dizer assim, ó, nunca. Teve uma vez uma pessoa que não gostou da cor do cetim e eu fiz várias fotos, enfim, eu me dediquei naquele atendimento, mas mesmo assim a pessoa não gostou da cor do cetim, que era um tom de laranja. Mas tirando essa situação, nenhuma outra pessoa, nenhuma outra cliente, eu já estou no mercado desde 2014, assim, nunca tive problema com nenhuma cliente, porque eu sempre fiz alinhamento de expectativa através de imagem, então isso aqui é importantíssimo, tá? Outras perguntas que você pode fazer para o teu cliente e que vão ajudando a envolver ali na conversa, no atendimento,
é dizer para ele contar sobre como é que vai ser o casamento, porque daí ele vai te dando pistas. Ah, o casamento vai ser numa chácara, vai ser de dia, vai ser, sei lá, enfim, um castelo. Ele vai te dando pistas e isso vai te ajudando a entender qual que é a proposta do casamento para conseguir instruir melhor esses produtos para o teu cliente, porque às vezes nem ele sabe o que é o ideal para ele e é nossa função conseguir indicar o melhor produto. Então eu gosto de pedir para o cliente contar como é que vai ser o casamento dele. Eu acho que ajuda muito a gente entender a proposta do projeto como um todo e conseguir entregar um produto ainda mais adequado para ele. Outras perguntas importantes é saber quando é que vai ser esse casamento, quando a pessoa gostaria de ter os convites em mãos, perguntar de onde a pessoa fala para já ter uma estimativa do tempo do frete, para a gente entender quanto tempo a gente tem para trabalhar. Então, essas perguntas são fundamentais, mas a parte ali de alinhamento através de imagem, isso ali não pode não ter, né? Não pode ter essa troca, não, acho que eu falei errado. Enfim, é importante ter a troca das imagens para que todo mundo veja a mesma coisa, isso traz segurança para ambas as partes. Então, eu iria por esse caminho na minha conversa. Eu vou, na verdade, né? É como eu conduzo meu atendimento, sempre através de imagens. E a última pergunta que eu selecionei aqui para a nossa conversa é da Andressa Ferreira. Ela pergunta assim, ó, eu tenho dúvida de quais investimentos é necessário fazer para as confecções. E eu quis trazer essa pergunta porque eu tenho um vídeo apenas sobre esse assunto. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, vai ficar melhor. E aí você pode assistir esse vídeo porque é um vídeo onde eu falo apenas sobre isso, mostro as ferramentas. Então é bem bacana, vai ser muito mais completo do que eu trazer aqui para essa conversa. Bom, essa é a pegada dos vídeos que eu gostaria de trazer para esse quadro. Eu preciso muito que você me conte o que você achou, porque isso aqui é bem diferente do que eu tô habituada a fazer. Então, me conta, me ajuda aqui nos comentários, porque tudo que vocês vão me falando vai me ajudando a melhorar o conteúdo aqui para vocês, né? A me construir também nesse aspecto. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês nesse sentido. Vou fazer aquele momento da youtuber, se inscreve no canal, dá like no vídeo, compartilha com alguém. Mas mais do que isso, eu vou te deixar o convite para você me acompanhar lá no Instagram, porque essas dúvidas vieram lá do Instagram. Então, você me seguindo lá, participando, acompanhando os stories, você consegue mandar as suas dúvidas por lá também e eu consigo trazer aqui para o YouTube, tá bom? Um beijo grande, conta pra mim o que você achou desse vídeo, porque eu tô super curiosa, não tem roteiro nenhum, foi bem aqui na informalidade, mas eu acho que assim é gostoso também. Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.